serão as semanas 1 e 2. O segundo volume do PET, Plano de Estudos Tutorados, do 7º ano, fala do gênero dramático. Sabemos que cada gênero textual tem a sua função social, o seu objetivo. O texto dramático tem a função de orientar uma peça teatral. Ele foi feito especialmente para ser ensinado, para ser representado, dramatizado. Daí o nome texto dramático. Drama vem do grego ação. Então você vai dar ação a um texto escrito. O texto teatral, ele é composto por 2 textos básicos. É o texto principal, que é aquele que vai ser lido pelos espectadores, né, que estão assistindo à apresentação, e vai ter a fala dos personagens, a história em si. E o texto secundário, que é destinado só aos atores, porque nesse texto vem as rubricas. Rubrica são as indicações de como os atores vão agir, quais as fisionomias eles vão fazer, como eles vão representar cada fala. Esse texto ele pode ser composto ou por diálogos, que é quando pessoas conversam entre si, mais de uma pessoa conversando, ou composto por monólogo, que é quando uma pessoa só fala durante a peça. Nós temos os personagens principais, chamados de protagonistas, e os personagens secundários e até os figurantes. Como os próprios personagens estão ali representando e proferindo suas falas, nós não temos a presença de narrador, porque os próprios personagens emitem a sua fala, então não tem necessidade de um narrador. Esse foi o número 1. Agora o número que foi estudar, o texto dramático. Número 2. Você conhece ou ouviu falar sobre a obra O Alto da Compadecida? Já assistiu ao filme? O filme é uma adaptação para o cinema do livro de Ariano Suassuna, um texto dramático que já foi encenado por muitas companhias teatrais brasileiras e estrangeiras. Você vai estudar apenas uma cena do Alto da Compadecida e não a obra inteira, uma vez que se trata de um texto longo para ser trabalhado em tão pouco tempo. Trata-se de um grande clássico da literatura brasileira do gênero teatral. O Alto da Compadecida é um auto, peça de apenas um ato, que resgata uma tradição muito antiga do teatro medieval português. Autos eram peças teatrais que tratavam de temas religiosos e Ariano Suassuna traz de volta essa tradição e adapta ao contexto social e histórico do Nordeste brasileiro. Então nós temos um trecho dessa obra, só que em vez de ler, nós podemos assistir ao vídeo desse diálogo. Tem algumas modificações porque ele foi adaptado para o cinema e TV. Tem uma leve diferença entre o vídeo e o texto aqui presente na apostila, mas vale a pena acompanhar. Cachorro bento, cavalo bento, tudo isso eu já vi. É, mas não há de ser com suas lorotas que nós vamos convencer o padre João. Uma cachorra? Sim. Pra eu benzer? Sim. Que maluquice, que besteira. Cansei de dizer a Chicó que o senhor não benzia. Benze porque benze, vem com ele. Não benzo de jeito nenhum. Mas, pai, eu não vejo nada não, esse benzer o bicho. No dia que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu? Motor é diferente, é coisa que todo mundo benze. Mas cachorra nunca ouvi falar. Acho cachorro uma coisa muito melhor que motor. É, mas quem vai ficar engraçado sou eu benzendo cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso. Mas benzer cachorro? É, Chicó, o pai tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer o motor do Major Antônio Moraes. Outra coisa é benzer a cachorra do Major Antônio Moraes. Como? Eu disse que uma coisa era o motor, a outra era a cachorra do Major Antônio Moraes. Menino, e o dono da cachorra de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É. Eu não queria vir com medo que o senhor se zangasse, mas o Major é rico, poderoso, estou trabalhando na fazenda dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas eu disse a Chicó, o padre vai se zangar. Zanga nada, João! Quem é o ministro de Deus para ter o direito de se zangar? Quer dizer que benze, não é? Você o que acha? Acho nada demais. Nem eu. Não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus. Então fica tudo na paz do senhor. Com a cachorra benzida e todo mundo satisfeito.
Diga ao major que venha, estou esperando. Número 4. Quantos personagens participam desse diálogo que você acabou de ler? Atenção, ele perguntou quantos personagens participam do diálogo. Nós vimos ali que foram citados também o Major Antônio Moraes e o cachorro, mas eles não participam da conversa. Os personagens que participam desse diálogo são o Chicó, o João Grilo e o padre. Só 3 personagens. Número 5. De qual personagem você mais gostou? Justifique sua resposta. Obviamente, essa é uma resposta pessoal. Eu, pessoalmente, gosto muito do Chicó, mas você vai dar a sua resposta pessoal. Número 6. Observe cada fala e responda. Letra A. Na frase, que gritaria é essa? Por que você acha que foi colocado esse ponto de interrogação? Qual seria o tom de voz do padre nesse momento? Porque trata-se de uma pergunta. É o sinal adequado para esse tipo de frase. Além disso, foi usado para indicar surpresa, já que o padre se surpreendeu com as vozes fora da igreja. Padre com desprezo. Um cachorro? Na frase acima, qual orientação foi colocada entre parênteses? Para que foi utilizada essa orientação? Como você imagina que seja a expressão facial do personagem nesse momento? Por quê? A orientação dada entre parênteses foi para indicar como o ator deveria representar aquela fala. A expressão facial do personagem deveria ser de desdém, de desprezo, já que se tratava da bênção a um cachorro. Letra C. Chicó. Mas padre, não vejo nada de mal em benzer o bicho. Por que foi usado um ponto final? Qual seria a intenção de Chicó nesse momento? Porque é uma frase afirmativa e para marcar o final de um período. A intenção de Chicó era, com uma frase curta e rápida, convencer o padre de que não havia problema em benzer o animal. Essa foi a última pergunta da semana 1. Agora vamos para a semana 2. Número 1. Pesquise o que é rubrica em um texto teatral. Localize as rubricas no texto Alto da Compadecida, nesse trecho que foi destacado aí na semana 1. Esse ponto de interrogação aí foi mais um erro de digitação na apostila. Rubricas são as indicações de como os atores devem agir e o que devem fazer durante a apresentação. Indicam também como devem ser o cenário, o figurino, o contexto em que se passa a cena. No trecho estudado temos: Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de Padre João. Querem convencê-lo a benzer o cachorro de sua patroa, a mulher do padeiro. Padre com desprezo. Padre desfazendo-se em risos. E padre entra na igreja. Então nós indicamos aí o lugar e o contexto da cena, depois a forma como eles deveriam proferir suas falas. Número 2. Leia a última fala e responda. Então a última fala é: digam ao major que venha. Eu estou esperando. E entra na igreja. Onde a cena se passa? O que indica a ação do padre? Qual a sua intenção ao entrar na igreja? Então, quando ele pergunta a sua intenção, é a intenção do padre e não a sua intenção, você que está me assistindo agora. Qual foi a intenção do padre ao entrar na igreja? Esse é o problema de usar o pronome de segunda pessoa. Às vezes dá ambiguidade. A cena se passa em frente à igreja. A ação do padre indica que ele resolveu benzer o cachorro. Ao entrar na igreja, ele tem a intenção de finalizar a conversa e aguardar o major. Número 3. Ainda sobre o fragmento da peça O Alto da Compadecida, é possível perceber relações de poder entre os personagens? De que maneira? Sim, é possível perceber sim. Nós percebemos que o major é uma pessoa muito influente na cidade, porque o padre, de início, não quer benzer o cachorro, mas quando ele descobre que o cachorro é desse major, resolve benzer o animal. Então, se fosse de qualquer outra pessoa, ele não teria benzido. Está aí um exemplo de relação de poder, o quanto o major é influente e poderoso na cidade. Número 4. Se você conseguiu assistir ao vídeo, responda. Lembra que lá na primeira semana ele perguntou se você já tinha assistido e sugeriu que você assistisse ao filme? Então, se você conseguiu assistir, letra A. Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém.
Que crítica o escritor Ariano Suassuna faz nessa frase? Aqui nós já estamos tratando de preconceito linguístico. Você sabe o que é, não é? É quando uma pessoa é tratada de forma diferente, às vezes discriminada, devido à forma que ela fala. Nós sabemos que o Brasil é gigantesco e em cada região, apesar de todos falarmos a língua portuguesa, nós temos uma variante diferente. Então, às vezes, a pessoa, para não ser discriminada por causa dessa variante que ela usa lá na cidade de onde ela veio, ela acaba deixando de usar essa linguagem para não sofrer o preconceito linguístico. Letra B. A palavra oxente é muito comum em que estado do Brasil? Ela é comum no estado da Bahia, No Nordeste brasileiro. Letra C. Registre expressões ou palavras típicas da cidade ou estado em que você nasceu. Novamente, é uma resposta pessoal. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos o uai, o procê, procês, dom que eu vim, dom que eu vou, engolindo um pouco aí as vogais, né? Mas você vai dar o exemplo da sua cidade. Coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses abaixo. O Alto da Compadecida apresenta uma história muito engraçada que se passa no Nordeste brasileiro. Verdadeiro. O autor Ariano Suassuna era formado em engenharia civil. Falso, ele era professor. No livro, a história é apresentada por um palhaço. Verdadeiro. No julgamento final, João Grilo é o único que não foi levado para o inferno. Todos os outros personagens são levados pelo diabo. Verdadeiro. João Grilo é o único que é puro de coração e por isso ele não vai para o inferno. Encerramos aqui então as semanas 1 e 2 do PET, volume 2 de Língua Portuguesa do 7º ano. Espero ter ajudado bastante a todos vocês. Continuem empenhados e enviando as suas atividades. Permaneçam seguros e em casa. Precisou sair? Use máscara corretamente. Até mais!